Então, vamos aqui à primeira aula desta sequência de aulas aí que teremos. Falarei aqui da questão relacionada à constituição, então, do patrimônio. Aqui já surgindo alguns questionamentos, quando a pessoa vai comprar, tem várias dúvidas. Ah, esse bem aqui eu vou comprar em nome da pessoa física ou em nome da pessoa jurídica, vou pagar como? É com o dinheiro da pessoa jurídica, é com o dinheiro da pessoa física? Está envolvido ali num relacionamento, aquilo ali já virou união estável. No caso de falecimento dele, ele já fez um testamento, ele sabe como é que serão divididos os bens entre os herdeiros. Como é que serão tratadas essas questões do direito de família, do direito tributário, do direito societário? Olha, são algumas das perguntas, alguns dos questionamentos que eu faço aqui, mas nós veremos inúmeros e apontarei aqui inúmeras soluções nessas minhas aulas. Então, eu começo falando nessa aula aqui da questão relacionada à constituição, então, desse patrimônio, dizendo o seguinte: esse patrimônio aqui pertence à pessoa física ou pertence à pessoa jurídica? Ele é um patrimônio privado ou ele é um patrimônio profissional? Por quê? Porque a gente precisa saber quem que é o dono, porque tem direitos e obrigações, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa primeira parte da Constituição, então dessas modalidades de Constituição. Na primeira parte eu falo dessa questão da Constituição, das aulas. Depois a gente vai tratar da questão, primeiro, constituiu, de quem que é. Segundo, vamos proteger de quem é. Tá? Terceira parte das aulas serão referentes ali ao seguinte: a transmissão, tá? Vai para quem? Quem é que serão os sucessores? Quem que vai herdar esses bens? A gente vai ver isso na terceira parte. Então, das aulas, tá? Tão importante aí no primeiro momento é a gente saber aqui diferenciar, né, se esse bem é da pessoa física, da pessoa jurídica, se essas dívidas ali foram contraídas pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, porque a gente vai ver aqui que nós teremos repercussões. Já aguarda um pouquinho que a gente já vai ver, tá? Os motivos, né? É importante saber os motivos que levam a pessoa a adquirir aquele bem. Muitas vezes é fácil. Comprou uma casa, tá? Comprou uma casa para ele morar. Então vai estar em nome de quem? Ah, da pessoa física. Já comprou um terreno para instalar a empresa. Ah, vai instalar a empresa, vai ser o nome da pessoa jurídica. Muitas vezes aquele imóvel é comprado no nome da pessoa física e depois ele é transmitido para a sociedade, para a pessoa jurídica. Então, o que vai ser importante a gente ver? Ela está comprando aquele bem lá com qual função, qual finalidade que aquele imóvel está sendo comprado, para a gente saber assim, se ele pertence à pessoa física ou pertence à pessoa jurídica, tá? É, uma situação aqui, claro, matéria societária, que me veio agora na cabeça. Questão relacionada à dissolução de uma sociedade e à liquidação. O que acontece? A sociedade ela é dissolvida, vamos imaginar o seguinte: um bem, olha só, a questão da propriedade, se é profissional ou é pessoal. O bem lá, enquanto está naquela pessoa jurídica, é dela. O dia que ela for dissolvida, vai acontecer o quê? Aquele imóvel, ele vai para, vamos imaginar que fosse dois imóveis com o mesmo valor e dois sócios. Depois só que for extinta aquela pessoa jurídica, daí um imóvel ia para a pessoa física, os imóveis passam daí, saem daquela propriedade profissional, daquela pessoa jurídica e vão para a pessoa dos sócios. Mas enquanto ela tem as atividades, fica em nome da pessoa jurídica. Por quê? Porque depois de sair de uma pessoa para outra, dependendo da situação, sob o ponto de vista tributário, poderá haver ou não a tributação. Mas só para fazer uns adiantamentos para vocês aqui, mas nessa primeira parte da aula, isso a gente vai ver lá para frente. Vou tratar aqui dessa questão da Constituição para saber de quem que é o patrimônio, tá? Se ele é da pessoa física ou ele é da pessoa jurídica. E vou comentar, aqui citando então, situação prática extremamente importante, extremamente relevante, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça com relação aqui, a gente vai falar da penhora do bem de família. Se o bem de família ele é penhorável ou não, numa situação em que a pessoa jurídica foi lá, contraiu um empréstimo junto ao banco. O sócio, daí deu em garantia, olha, não tem penhora ainda, ele está dando em garantia. Por quê? O banco faz o seguinte: ó, vem cá, você está precisando de dinheiro? Não, não tem problema, a gente dá. Você tem algum bem para você dar em garantia? Ah, eu tenho, tal. Ah, eu tenho meu imóvel. O único imóvel ali do sócio. Daí ele chega, o banco vai pedir para ele o seguinte: ó, traz aí, né, uma matrícula atualizada. Daí o banco vê, ah, que bonito, né? Regime de comunhão parcial de bens, tal. Compraram depois o imóvel, pertence ao casal. Ó, vem cá, pede para tua mulher assinar aqui também, dá em garantia esse imóvel, que daí a gente dá o dinheiro. Daí o banco vai lá, dá o dinheiro aí para a pessoa jurídica, ele está precisando, seja para aumentar os negócios dele, seja para pagar dívidas, o dinheiro está sendo fornecido
ali para aquela pessoa jurídica num primeiro momento. Então, olha, formalmente vai sair o quê? O que a gente está vendo aqui? Está sendo um empréstimo para a pessoa jurídica, tá bom? Vamos parar aqui. Daí vamos fazer a seguinte análise. O sócio, a mulher dele não é sócia, só ele é sócio. Então, ele espontaneamente deu bem garantia. O que o banco vai fazer? A pessoa jurídica não pagou. O banco vai executar lá, vai executar a pessoa jurídica e vai executar também lá o seu sócio e ali a sua mulher que deram aquele imóvel em garantia. Então vai lá, todo mundo agora, se não pagar, vão perder o bem, sendo bem prático. Se não pagar, vão perder o bem. Esse que vai ser o resultado prático. Agora, o X da questão aqui é, eles vão perder esse bem de família ou não? Esse é o problema. Daí como que o direito vê o seguinte? O direito vai dizer, nesse caso, olha, vamos ver o seguinte, banco, vem cá, ônus teu da prova, você tem que provar. É uma questão aí processual. Artigo 373 aplicado aqui do Código de Processo Civil. Ônus da prova. Esse dinheiro que você deu aqui para a pessoa jurídica, banco, ele foi usado lá por aquele sócio para beneficiar a família dele? Um exemplo. Ele, sabe o que aconteceu? O banco vai demonstrar assim, olha, ele pegou aquele dinheiro, se o banco demonstrar, ele pegou aquele dinheiro e ao invés de ele pagar as contas da pessoa jurídica, que ele estava devendo impostos, ele estava devendo para os trabalhadores, ele estava devendo para os fornecedores, e o banco tem que provar, olha, esse é o ônus da prova. O que é esse ônus da prova? É a obrigação de provar, é a obrigação do banco. E daí, se o banco conseguir provar, olha, ele pegou aquele dinheiro lá para pagar o financiamento lá do imóvel dele, tá? Então, o que o banco provou? Que este empréstimo, a função dele, ao invés de ir para a pessoa jurídica, o banco provou que foi os beneficiados foram a família. Nesse caso, o que vai acontecer? O bem de família deste sócio vai ser penhorado, se não pagar, vai ser levado a leilão. Normalmente vai acontecer isso, vai ser leiloado e vai ser o dinheiro ali vai ser utilizado para o pagamento da dívida, tá? Ah, mas se sobrar dinheiro, vai para o marido e mulher, tá? E se não sobrar, o banco pode continuar executando o valor da diferença. Então, o X da questão aqui é do bem de família. Por quê? Nesse primeiro caso, só o marido era sócio e o banco conseguiu provar que aquele dinheiro, ao invés de ser usado pela pessoa jurídica, foi utilizado pela pessoa física e beneficiou a família. Então, os beneficiários daquele dinheiro, aquele dinheiro não foi usado a título profissional, foi usado a título pessoal. Essa é a diferença, tá? Mas se o banco não provasse que ele foi utilizado a título pessoal, porque o próprio, olha, o próprio ficaria até numa situação, porque esse ônus da prova quer dizer o seguinte, é o banco que tem que provar. Mas se a pessoa ali está tranquila, o sócio está tranquilo, ele mesmo poderia provar, olha, esse dinheiro aqui que entrou, eu paguei lá, ó, paguei os fornecedores, paguei dívidas aqui da pessoa jurídica, ele vai demonstrar. Não é ônus dele, veja, que eu já estou deixando claro. É o banco que tem que provar. Porque não é o ônus aqui do sócio provar. Se o banco não provar que o dinheiro foi utilizado em benefício da família, daí o bem de família ele é protegido. Então, é uma questão de ônus da prova. Se o banco provar que foi utilizado a título pessoal e não profissional, o bem de família, a pessoa vai poder perder o bem de família. Se o banco não provar, a pessoa não perde. Pronto, morre o assunto aí. Agora, o que eu disse, para não evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de discussão, se tiver fácil ali para o sócio vai lá e demonstra, olha aqui, ó, esse dinheiro foi utilizado pela pessoa jurídica, porque foram pagos impostos, foram pagos os trabalhadores, foram pagos os fornecedores. Pronto, daí morreu a questão, o bem de família está protegido. Protegido. Situação 1. Situação 2. Só o marido. Olha, vou falar aqui, vou repetir de novo. Só, unicamente. Não tem mais ninguém. Só os dois. Marido e mulher são sócios. O dinheiro, mesma situação. Empréstimo tomado pela pessoa jurídica. Mesma situação. Foi dado bem de família lá em garantia. O que vai acontecer nesse caso? Daí inverte o ônus da prova. Agora o ônus da prova é do casal. O casal vai ter que provar que aquele dinheiro não se reverteu em benefício da família e que ele foi utilizado pela pessoa jurídica, tá? Então, eu mudo da primeira para a segunda situação. Duas questões. Primeiro, na primeira eu falei que só uma das pessoas que compõem o casal era sócio.
Segundo, é o casal sócio, somente o casal ali que são os dois únicos sócios daquela pessoa jurídica. Daí, na primeira situação, o ônus da prova é do banco. Segunda situação, o ônus da prova é do casal. Então, essa diferença é extremamente importante para saber com relação a essa questão da dívida, olha, e desse patrimônio, tá? Desse empréstimo que foi tomado para a questão aí da própria proteção do bem de família também, tá? Então, guardem isso, que ao mesmo tempo que eu estou falando aqui da constituição, da dívida, eu estou falando da proteção. Julgamento aqui está mencionado do Superior Tribunal de Justiça, para quem quiser anotar o número, foi um agravo interno no recurso especial número 17183222 de São Paulo. Julgamento feito dia 7/11/2019, tá? Então, o Superior Tribunal de Justiça, lá em cima, já decidiu assim. Agora, como que eu vou distinguir o patrimônio esse privado do profissional? Pela função do bem, como eu mostrei acima. Qual foi a função daquele bem? Aquele empréstimo foi utilizado pela pessoa jurídica ou ele foi utilizado pela pessoa física, pelo casal, tá? E com relação a essa questão da constituição dos bens, da dívida, também tem a parte tributária. Agora eu vou pegar uma outra situação aqui. Olha só, a pessoa ali vai constituir uma sociedade, pega lá um sócio, capital social, dá um capital social baixinho. Uma sociedade limitada, vamos imaginar com 2 sócios, cada um com 50%. O patrimônio dela, no momento da constituição, ele é igual ao capital social, então de 20 mil reais. O valor nominal das cotas sociais, se você olhar lá no contrato social, está lá o valor nominal. É tanto, 10 mil reais. 50% para cada sócio. Essa situação, veja, somente no momento da constituição da sociedade é que o patrimônio é igual ao capital social. Depois, conforme forem as atividades da sociedade, vamos imaginar que ela seja lucrativa, faz de conta que ela comprou vários imóveis, tem bens móveis, imóveis. O que acontece? Vale 10 milhões de reais. Então, houve um aumento. E ela pagou, para ela chegar a esse patrimônio, ela teve que prestar serviços, ela teve que vender mercadorias, e teve que pagar impostos. Então, já houve esse pagamento, pagou imposto de renda. Então, houve um aumento patrimonial, 10 milhões. Então, quanto vale aquela pessoa jurídica hoje? 10 milhões de reais. Então, tá. Esses 10 milhões de reais, que esse valor do patrimônio, esse patrimônio aí é da pessoa jurídica, essa valorização, ou é da pessoa física? Olha que situação complicada, né? Porque daí o que você vai analisar? Só que eu vou fazer a seguinte análise aqui. O sócio, ele está vendendo as cotas sociais dele para uma outra pessoa. Claro, vai ter que ter consentimento do outro sócio aqui, que está no artigo 1057 do Código Civil, que precisa de 3/4. Tá, mas está vendendo, está tudo certo. A questão aqui agora é tributária. Está vendendo essas cotas sociais. Tá? Essas cotas sociais que ele está vendendo, vai incidir imposto ali? Que tipo de imposto que vai incidir nessa venda das cotas sociais? É o imposto de renda, tá? O imposto de renda que vai haver incidência. Nesse caso, até 5 milhões, o imposto de renda vai ser de 15%. Se fosse de 5 a 10 milhões, seria 17,5%. E assim vai progressivamente até 30 milhões. Mas aqui vamos nos ater esse aspecto aqui dos 5 milhões e da questão que eu venho falando se é um bem pessoal ou profissional. Então houve o aumento. Como houve o aumento, olha, aquelas cotas sociais no início elas tinham um valor de 10 mil reais, hoje estão 5 milhões de reais. O que a Receita Federal vai considerar que houve um ganho patrimonial? Então, essa pessoa quando for vender as cotas sociais vai incidir imposto de renda sobre essas vendas das cotas sociais. Por quê? Essas cotas sociais são consideradas, a cota social é considerada um bem móvel e material. E essas cotas não pertencem à pessoa jurídica. As cotas sociais pertencem ao sócio, porque o sócio pode ser pessoa física ou jurídica. Então não é daquela pessoa jurídica que desenvolve as atividades. Então as cotas pertencem ao sócio. Como o sócio está vendendo e pertence a ele essas cotas sociais, vai haver o quê? Vai haver então a incidência do imposto de renda sobre este ganho de capital, tá? É mais uma situação que a gente viu aqui para distinguir se o bem e essa valorização que houve foi a título pessoal ou então
profissional. Uma outra situação, essa aqui recente, interessantíssima. Seguinte, questão da fiança. Olha só, para saber se foi uma fiança prestada a título profissional ou a título pessoal. Ou seja, se o fiador, ele foi fiador de um contrato de locação comercial, aqui eu digo então, para separação de bens que eu estou fazendo a título profissional ou pessoal, comercial, ou então ele foi fiador de uma locação residencial. No caso da locação comercial, então ele foi fiador, e a discussão aqui é o seguinte, fiador, ele tem um único imóvel, e esse imóvel, então, é o bem de família dele. Na locação comercial, este imóvel pode ser penhorado se o locatário não pagar a dívida? Não pode. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal recentemente. Vou dar aqui o número do julgamento, recurso extraordinário número 1.278.427. Como a fiança foi prestada ali a título profissional, este único imóvel, bem de família, então do fiador, mesmo que a mulher dele tenha assinado, bem pertence ao casal, ele está protegido, ele não poderá ser penhorado. Situação diferente é quando ele foi fiador de uma locação residencial, uma locação ali a título privada. Segundo o tema 295, também julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse segundo caso, então, este único bem ali deste devedor, deste fiador, ele poderá ser penhorado, tá? Levado a leilão e a pessoa perder o bem dele. Então, é muito importante, olha só, conhecer essas duas situações, tanto para o lado do credor como para o lado do devedor. Saber que em locação residencial, ele vai poder ter problema. Já na locação comercial, é mais interessante até o credor saber, porque se for pegar um fiador nesse tipo de situação, a pessoa somente tiver um único bem, aquele bem for considerado bem de família, ele poderá, então, aquela fiança ali, na verdade, não ter efeito prático nenhum. Então, importante serem feitas essas duas distinções. No primeiro julgamento, relacionado à locação comercial, né, o STF ele entendeu, disse aqui parte, né, do julgamento, ali cito aqui para vocês, que a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exige que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel ou de estimular a livre iniciativa, aqui comercial. Segundo caso, eu cito aqui o que aconteceu no julgamento, que daí locação residencial, tema 295 do STF, aonde pode então ser penhorado o bem de família do fiador. Diz aqui o julgamento: penhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação, aqui, residencial. A relatora foi a ministra Ellen Grace, né, no recurso extraordinário 612360. Ficou decidido ali que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Só que ele não falou, mas é que eu estou dizendo aqui. Locação residencial. Em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7º, da Lei 8.990, com o direito à moradia consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional 26/2000, tá? Temos a segunda situação. Agora, com relação à questão aqui do patrimônio, então, existe, né, essa responsabilidade patrimonial dos sócios e diretores. E essa responsabilidade patrimonial, ela está prevista, e aqui é uma outra matéria, ela está prevista no Código de Processo Civil. Em quais artigos? O artigo 789, isso é muito importante para as pessoas saberem, que a lei é clara, a lei diz ali que o devedor responde com seus bens presentes e futuros. Então, o que ele ganhou no passado é até esse momento e com os bens futuros. Então, ele pode não ter nenhum patrimônio agora.
O credor não está achando nenhum bem dele agora, mas assim que achar, no futuro, a pessoa irá responder com ele, é certo. Se houver ali a chamada prescrição intercorrente, que daí não haverá. Mas então o que acontece? Ele ali vai estar, ele vai estar se comprometendo com seus bens presentes e futuros, isso que está no artigo 789 do Código de Processo Civil. Essa questão, então, da responsabilidade patrimonial e o 790, e ali diz o 789, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, exceção estabelecida em lei, como eu disse aqui, desculpa, é o caso do bem de família. Agora, volto aqui com o mapa mental para vocês, e diz o artigo 790 do Código de Processo Civil, né, com relação à questão de bens que são sujeitos à execução. E aqui diz bens do sócio nos termos da lei. Tá, bens do sócio nos termos da lei. Qual um exemplo dos termos da lei aqui? O artigo 1052 do Código Civil diz, e cumulado com, nesse caso, com o artigo 1004 do Código Civil, diz que se o sócio não integralizar o capital social, porque é uma obrigação dele, ele vai ali se comprometer pessoalmente com os seus bens, entendeu? Isso está na lei, então o sócio, nesse caso, estabelecido na lei, ele responde com seus bens. Ou na última situação, que fala aqui no inciso 7º aí desse artigo, que diz da desconsideração da personalidade jurídica, que traz o quê? Traz a responsabilidade do sócio. O que é desconsiderar a personalidade jurídica? Existem duas situações previstas no Código Civil, relação de consumo é outra coisa, relação de consumo eu vou aplicar o artigo 28, parágrafo 5º, já no Código Civil, o artigo 50, que fala quando houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Então, confusão patrimonial, a pessoa fica pagando lá dívidas da pessoa jurídica com o seu dinheiro pessoal, e a recíproca é verdadeira. Então, isso daí é uma confusão patrimonial. Tem que cuidar com esse tipo de situação, porque daí, se houver desconsideração e o sócio fez isso, vai haver o quê? A responsabilidade ali dele, pessoal, por causa dessa confusão patrimonial. Então, ele está pensando que somente os bens profissionais da pessoa jurídica são atingidos? Não, devido a essa confusão patrimonial, ele também poderá, então, ter seus bens atingidos. Então, é importante tomar conhecimento dessa situação. Então diz, sob o ponto de vista da responsabilidade pessoal, aqui a responsabilidade é do sócio, o inciso 3º fala do devedor, ainda que em poder de terceiros, o que acontece? Bens em poder terceiro, ele não deixa no nome dele, ele passa por uma pessoa jurídica, coloca outras pessoas como sócios, então esses bens eles estão em poder de terceiros, né? Deixa, por exemplo, o carro, faz de conta que o carro é dele, mas ele coloca o carro, o filho coloca o carro no nome da mãe. Então, mas o que acontece? Esse carro pertence a ele, formalmente está no nome da mãe dele, mas que veja, quem é o legítimo proprietário nesse tipo de situação é ele. Então, o que acontece? Esse bem, ele vai poder ser penhorado. Então, se ele colocar o bem pertencer a ele, ele colocar no nome de uma outra pessoa, né, ainda que esteja em poder dessa outra terceira pessoa, ele vai poder ser penhorado. O inciso 4º fala do cônjuge ou companheiro nos casos em que os bens próprios, né, ou de sua meação respondem pelas dívidas, né? Situação que eu coloquei aqui da questão da meação, né, a última situação que eu mencionei ali do bem de família, a última situação em que o marido e a mulher eles eram sócios daquela pessoa jurídica. E na primeira situação, aqui do caso do sócio, que se refere a esse inciso 4º, ele fala, olha, do cônjuge, vamos pegar aqui então do cônjuge. Cônjuge é quando a gente trata de casamento, companheiro, companheira no caso de união estável. Então é o seguinte, nos casos em que os bens próprios são os bens particulares, vamos imaginar no regime da comunhão parcial de bens que a pessoa tinha um imóvel antes de casar, só que acontece, ela praticou lá um ilícito tributário, ela sonegou imposto, então aquele bem é próprio dele, tá? Então, o que vai acontecer? O fisco vai lá e vai penhorar aquele bem. Então, é um bem próprio, conforme diz a lei aqui, é um bem próprio e ele vai poder, então, ser penhorado, tá? Então, é a situação aqui que se refere esse inciso 4º.
E com relação a essa constituição do patrimônio, é muito interessante as situações que nós temos do ano de 2011 para cá. Por que eu digo isso, das situações de 2011 para cá? Com relação à atividade empresarial. Olha só, até 2011, o que acontecia? A pessoa que desenvolvia as suas atividades ali individualmente, ele era, sem sócios, ele era um empresário individual. Nesse empresário individual, não existia uma separação dos bens da pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Então aqui já havia uma confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e jurídica. Então, o credor podia penhorar os bens tanto da pessoa jurídica, lá o seu maquinário, os seus móveis, como os seus bens pessoais, ali daquele único empresário individual. Depois, em 2011, o que aconteceu? Para evitar esse tipo de situação e a pessoa começar a ter uma proteção patrimonial maior e separar os bens da pessoa do sócio com os bens da pessoa jurídica, nesse caso aqui o bem da pessoa física, o que aconteceu? Foi criada a Eireli. O que é a Eireli? Empresa individual de responsabilidade limitada. E o que ela acabou se diferenciando do empresário individual? Que ela passou a ter essa personalidade jurídica. Através dessa personalidade jurídica, então, o homem, veja, por ficção, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem foi criar essa pessoa jurídica à sua imagem e semelhança. Então ele foi fazer o quê? Criar essa ficção, que é essa pessoa jurídica. Então o que acontece? A pessoa jurídica tem o patrimônio dela e a pessoa física tem o patrimônio dela. Esses dois patrimônios não podem ser confundidos, cada um com o seu patrimônio. Por quê? Para justamente dizer o seguinte: o que essa pessoa vai fazer? Esse titular das cotas sociais, aqui no caso da SRL, vai dizer: olha, se aquela pessoa, agora não é mais, eu não sou mais um empresário individual, agora eu sou aqui constituído através de uma EIRELI. Então quem responde pelas dívidas é a pessoa jurídica. Você tem um contrato com a pessoa jurídica e não com a minha pessoa física. Então existe essa separação patrimonial dos bens da pessoa física e dos bens da pessoa jurídica. É, Aconteceu isso com essa criação da Eireli no ano de 2011, né, foi introduzido o artigo 980A no Código Civil, tá? E junto com ele houve uma mudança no artigo 44 e foi introduzido o inciso 6º, dizendo que tem personalidade jurídica, né, as pessoas aí de direito privado, e coloca lá a Eireli, tá bom? Então, é muito importante, porque daí houve essa separação patrimonial dos bens da pessoa jurídica com os bens da pessoa física da Eireli. Então, eu tenho um patrimônio profissional e eu tenho o patrimônio ali pessoal do seu único sócio, tá? 2011 entrou em vigor em 2012. Tá, mas o que acontece? Estamos tendo vários problemas. O primeiro que a pessoa, para constituir uma Eireli, precisa de um capital equivalente a 100 salários mínimos. Hoje, R$ 100.390. Estou falando hoje, no início, que eu faço a apresentação aqui, de outubro. Precisa desse capital social mínimo. Tá? Uma outra dificuldade é a seguinte: a pessoa só pode ter uma Eireli. Então, a pessoa natural ali, a pessoa física, só pode ter uma Eireli, não pode ter mais do que uma. Então, veja, houve uma restrição com relação a essa possibilidade da pessoa desenvolver outras atividades e ter mais de uma Eireli. Teve que aguardar até o ano de 2019, quando aí durante o governo Bolsonaro foi editada a medida provisória número 881 de 2019, que passou a criar, então, criou ali, houve uma alteração no artigo 1052 do Código Civil, foi introduzido lá o parágrafo 1º, permitindo com que hoje uma única pessoa constitua uma sociedade limitada unipessoal, chamada então SLU. Então, hoje, uma pessoa, basta a vontade de uma pessoa para constituir uma sociedade limitada. Então, ele é o único sócio daquela sociedade limitada. E com relação a Eireli, tem diferenças aí muito importantes, porque agora, com essa SLU, a pessoa pode constituir quantas sociedades limitadas unipessoais ele quiser. E mais, não precisa mais daquele capital social mínimo, equivalente a 100 salários mínimos. Então, o que vai acontecer com a Eireli? As que já existiam vão continuar existindo, ou a pessoa pode modificar, pode mudar ali para uma SLU, para uma limitada, isso daí é perfeitamente possível. Mas para as novas constituições, o que vai acontecer? Ninguém vai mais constituir Eireli, né? Ninguém não, pode até uma outra pessoa constituir, mas agora as pessoas vão constituir o quê? Essa sociedade limitada unipessoal. Por quê? Porque essa sociedade limitada unipessoal, ela limita também a responsabilidade do sócio, porque supletivamente a ela vão ser aplicadas as normas da sociedade limitada, e depois, se for o caso, lá da sociedade simples. Então, o que vai acontecer?
a pessoa tem os benefícios de limitar a sua responsabilidade, como acontecia com a sociedade limitada, que tem a partir de 2 sócios, né? Então ela vai criar uma sociedade limitada com um único sócio. O que vai acontecer então é isso. Então, vai haver então essa separação patrimonial também entre os bens. Estou pegando sócio que é a pessoa natural, podia ser uma sócio, uma pessoa jurídica também, mas da separação patrimonial dos bens do sócio com os bens daquela pessoa jurídica que desenvolve as atividades. Então, a separação de bens a título profissional e a separação de bens ali, no caso da pessoa natural, a título pessoal, tá? Então, essa foi minha primeira aula para demonstrar para vocês essas diferenças que nós temos entre a separação dos bens que são constituídos, ou mesmo as dívidas, a título profissional e a título pessoal, tá? Como eu havia dito, se vocês tiverem comentários para fazer, façam, fiquem à vontade, questionamentos, podem fazer os seus questionamentos, que com relação a essa aula eu responderei todo já, e assim será também com as aulas posteriores, tá? Então é isso, e nós nos vemos na próxima aula. Eu estou te esperando lá, tá bom?